Pessoal, hoje nós vamos conhecer a história do Diego Kuffel. Ele é um empreendedor hoje que trabalhava de carteira assinada numa empresa aqui do município. Ele percebeu uma dificuldade lá na empresa, uma dor que a empresa tinha, gerou uma solução para essa dificuldade e que hoje se tornou o negócio dele. A empresa está faturando muito, ele está hoje vivendo uma situação legal com a empresa. Ele vai contar um pouquinho sobre essa ideia para nós, sobre como que é essa transição de carteira assinada, estabilidade para virar um empreendedor, os desafios que ele enfrentou, vai compartilhar conosco aqui. E Diego, a questão da inovação, ela é inerente à raça humana, né? Por quê? Porque a inovação sempre fez parte da evolução da raça humana. Quando o ser humano precisava se comunicar lá nos primórdios da história ainda, né? Qual que foi a primeira tecnologia que surgiu lá? Foi o sinal de fumaça. Verdade. O sinal de fumaça já foi uma tecnologia utilizada pela raça humana. E depois, com o tempo, isso foi evoluindo, né? Veio as cartas, né? E até chegar nos smartphones que nós temos hoje. Então a inovação sempre fez parte da história da raça humana. E perceber essas dificuldades e gerar solução é o que nos traz a tecnologia e a inovação. E você fez isso muito bem, né? Você trabalhava lá na empresa e percebeu uma dificuldade que tinha lá. Conta para nós o que foi isso, Diego. Trabalhei um tempo na Agro Daniele. Foi uma empresa que me deu muita oportunidade. Eu iniciei lá na parte da manutenção, onde adquiri bastante conhecimento. Só que a manutenção, tu chega lá para resolver o problema. A máquina quebrou, você vai lá, conserta e libera a linha. Às vezes tu não consegue observar os problemas do cotidiano da produção. O cara da manutenção, ele está sempre apagando incêndio, né? Então, às vezes ele não consegue perceber assim essa... Então lá tinha um problema muito grande, lá em todas as unidades geralmente, provavelmente, que é quando embucha um elevador de grão. O que é esse elevador de grão, Matheus? O elevador de grão ele é responsável por transportar o grão na vertical, né? Então ele pega, por exemplo, da moega ali no nível do solo e ele leva o grão para descarregar nas linhas de produção. Daí ele distribui ou para um silo, ou para um secador, ou para uma pré-limpeza, alguma coisa nesse sentido. Só que esse elevador de grão, quando ele recebe muita carga ou tranca um cano de saída, ele acaba acumulando produto demais e não conseguindo despejar esse produto. Então, só para mim entender, assim, Diego, para o pessoal entender, quando dá esse problema lá, que é um embuchamento, né? Essa é a palavra. Embuchou ali, parou toda a produção, aquela linha ali fica parada, né? E aí precisa fazer a manutenção. É isso? Na verdade não é muito bem manutenção, é fazer a limpeza. A limpeza. Isso, então a parte da operação desce no poço do elevador, geralmente, quase sempre, fica dentro de um poço e ali contém muitos riscos para a saúde humana, porque pode conter gases, principalmente se tiver água. Então tu coloca o funcionário, o colaborador em risco para conseguir fazer essa limpeza, para conseguir liberar de novo o elevador. Então a solução que você criou, ela gera uma solução para a vida ali do funcionário, porque tem um certo risco dele descer dentro desse poço, e também para a empresa, porque fica ali aquele tempo parado a produção e tempo é dinheiro também para a empresa. E fora o desperdício de grão, né? Porque às vezes tem água dentro do poço, tu vai largar na água, porque quando eles limpam, eles têm que tirar de dentro do elevador e despejar nesse poço. Se tiver água, então vai acabar estragando o grão. E depois tem que fazer a limpeza do poço. Tem lugares que tem que puxar a balde, esses grãos. E tem lugares que já é mais modernizado, tem um equipamento que faz a sucção para moega. Então, querendo ou não, gera um transtorno muito grande, principalmente numa época de safra, que você precisa ter agilidade para descarregar produto, para atender produtor. Às vezes o produtor está com as máquinas nas fazendas, colhendo, e estão esperando para vir um caminhão para carregar. A produção ali está correndo, né, nessa época do ano e precisa ter agilidade. Isso aí. Quantas vezes mais ou menos acontece geralmente um embuchamento assim por dia? Nós tinha ali na Agro Daniele um elevador que ele dava às vezes 2 vezes ao dia, problema. Às vezes até 3, que era um elevador que era bem crítico. E depois que nós instalamos o sistema, ele ficou até 6, 7 meses sem acontecer um embuchamento. Olha só. Né? Acontecia quando tinha uma queda de energia ou quando, por exemplo, caísse um ferro, alguma coisa que desse um trancaço que não tinha como ser evitado. Mas fora disso, por excesso de carga,
cano de saída trancado, isso aí ele evitou todos os problemas e não teve mais. Perfeito. Então veja só a importância, né, pessoal, se está nos assistindo aqui hoje também, a importância de você observar problemas que tem lá no dia a dia e buscar soluções para esses problemas, né? Muitas vezes a pessoa ali ela está acostumada a trabalhar daquela maneira porque ela recebeu de alguém que ensinou para ela quando ela entrou naquele trabalho a forma de trabalhar daquele jeito e não consegue perceber muitas vezes melhorias que são feitas ali. E de uma percepção que você teve, né, Diego? Hoje você tem um negócio, né? Hoje você se tornou um empresário. Você poderia contar para nós como que foi essa transição, né? Porque quando você está dentro de uma empresa de carteira assinada, você tem estabilidade, né? Final do mês você sabe que teu dinheiro, salário vai estar lá, né? Depositado na conta. E como que foi, né? Qual que é essa sensação de sair da CLT e entrar no empreendedorismo? Depois que eu desenvolvi esse sistema, eu comecei a vender alguns aqui na região e eu quis abranger uma outra parte também, né? Que é a parte de manutenção. Daí eu convidei um sócio para mim conseguir dar conta de tudo, que trabalhava junto comigo na Agro Daniele, né? Nós trabalhava lado a lado e conversando nós entramos num acordo de os dois sair para conseguir abrir a empresa, para conseguir dar o pontapé inicial, né? E o maior problema é o medo, né? Tu tem muito medo de fazer tudo. Você tem a segurança na carteira assinada e daí você tem que entrar num ambiente que tudo você vai ter que conquistar, né? Com certeza. Porque, Matheus, pense bem, que nem tu falou, nós temos ali o salário mês, no final do mês, todo dia 5 estava na conta, entende? Então, tu vai sair daquela segurança para conseguir, só que para tu crescer tem que ter risco, né? Tu vai investir numa bolsa, alguma coisa assim, se tu quiser ter um lucro considerável, tu vai ter que correr um risco. Então, foi o risco que nós tivemos de acordo de correr e, graças a Deus, deu muito certo, sabe? Nós hoje temos, pelo pouco período que a gente está trabalhando aí, o crescimento foi muito grande. Nós tinha medo de tudo, de sair da empresa, de contratar um funcionário. Eu lembro até aí o Marlon conversando, para contratar o primeiro funcionário, a gente estava com medo muito grande, né? Porque às vezes tu tirar um funcionário de uma empresa, às vezes assim... Que o cara também tem estabilidade lá, né? É uma responsabilidade, né? Ele, no final do mês, tem uma família para sustentar, entende? Então é um medo muito grande. Então o primeiro funcionário nós tínhamos um medo muito grande. Hoje nós já temos com 6 funcionários, entende? Então já conseguimos aumentar a equipe, estamos pegando bastante serviço com manutenção. E isso num período também. De quanto tempo, Diego? Acho que faz uns 7 meses que a gente está com a empresa. Em 7 meses, cara, vocês já têm todo esse crescimento? Sim, foi um crescimento muito rápido, sim. Até eu e o Marlos se surpreendemos, agora já estamos vendo para construir um pavilhão também, para nós conseguir aumentar mais a produção. A produção, para fazer novos equipamentos, então... Temos querendo investir bastante esses próximos anos aí para... Perfeito. Você é um cara fora da curva, Diego, né? Aqueles que andam muitas vezes na linha reta acabam vivendo aquela vida, né, de sempre. E as pessoas muitas vezes que têm essa visão de empreender, de desenvolver e de inovar, são aquelas que conseguem alcançar objetivos maiores do que aqueles que é proposto pela sociedade. Então, parabéns por isso, parabéns pela tua ideia, né? Tu trouxe aqui hoje, né, a chavezinha aqui, né? Uma chave 13, né? E uma chave 10. Essa chave aqui faz parte do trabalho daquele que faz a manutenção mecânica, né? Isso, com certeza. Essas chaves são as mais utilizadas na parte da manutenção e eu trouxe porque são as primeiras que somem na caixa de ferramenta, né? Tu pode ter o jogo completo, tu vai olhar qual que foi as duas que sumiu, a 10 e a 13. São as mais utilizadas na área da manutenção e eu acredito que ela simboliza a profissão. Perfeito. Diego, depois de nós ouvir toda essa questão de inovação, de como você observou ali o problema na empresa, criou uma solução, depois decidiu empreender, está conquistando sucesso hoje, parece que vem mais novidades aí pela frente, vocês já estão pensando em outras ideias. Conta para nós aqui. Nós estamos com 2 ideias, Matheus, né, para os próximos anos aí. Que a primeira é a parte de automação de unidade serialista, queremos se especializar nessa área e queremos já incluir nessa automação esse sistema de multibuchamento. O que seria essa automação? É tu fazer o controle total da unidade pelo computador. É tu conseguir fazer as linhas de produção, tu conseguir ver quanto que está passando, a quantidade de produto que está passando na linha de produção, tu vai conseguir ver quanto conseguiu passar nas linhas durante o dia.
Tudo isso vai dar uma gestão ali com certeza. É o Indústria 4.0. Perfeito. Entende? Você fala muito sobre isso hoje. Isso, Indústria 4.0. E nós queremos focar na unidade serialista, né? Chega no final do dia, o gestor da unidade vai receber um relatório do sistema informando como foi o andamento do dia na unidade serialista. E algo bem importante aqui, Diego, que você estava falando, nós queremos focar nessa área. Eu acho que o sucesso está muito ligado com a questão de você se especializar numa determinada área, né? Então hoje existe um leque muito grande de possibilidades que as pessoas podem empreender, podem fazer, podem estudar, mas aquele que acaba se especializando é uma pessoa que atende aquela determinada demanda de uma forma diferente, não é algo genérico, você é especialista em algo. Quando alguém te procurar, pode ter toda a certeza que você vai atender da melhor forma possível. Né? Qual que é a nossa vantagem, né, que nós temos por fazer essa automação? Né? Como nós temos esse sistema de anti-embuchamento, a nossa ideia é colocar ele na produção, então na automação. Então, quando comprarem esse sistema para a unidade deles, ele já vai trabalhar com a linha a toda a capacidade, com o mínimo de risco de embuchamento do elevador, que é o maior problema que tem nessas unidades serialistas. E aí evita do funcionário entrar lá no poço, evita de separar uma produção, ganha o funcionário, ganha o empreendedor ganha duas vezes porque evita de um funcionário se machucar também. Então, que grande ideia essa ideia que vocês tiveram, Diego. Eu quero desejar sucesso para ti, cara, no teu empreendimento. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir falar muito sobre a Agrotech. Você que é do agronegócio, que ouviu falar hoje sobre essa ideia aqui, ó, pode entrar em contato com o Diego aí, esse cara que é cheio de ideias, a empresa que está em pleno desenvolvimento. Com certeza nós vamos ouvir falar muito sobre vocês, Diego. Com certeza. E a outra ideia que nós temos para fazer, Matheus, é uma linha de resíduo, beneficiamento de resíduo. O que é essa linha de beneficiamento de resíduo? É uma linha de produção que você vai conseguir aproveitar o resíduo da safra e ter um custo, um valor de venda maior no mercado. Ele vai ser uma parte que vai separar o resto do grão que ficou no resíduo, ele vai fazer uma moagem, ele vai passar por um secador e no final vai ter a opção de tu escolher para pelletizar ele ou para vender em bag, ensacado, daí como achar melhor. Então isso agrega um valor comercial ali, aquele resíduo, com certeza, e evita uma perda também de algo que não estaria dentro desse fluxo de monetização, no caso, para a empresa. Exatamente. Então a empresa está nesses próximos anos querendo investir bem nessas duas áreas e ainda a gente também faz parte de toda a manutenção preventiva, corretiva, entende? Em melhorias, fabricamos equipamentos, então a gente quer investir cada vez mais na empresa, mas esses são os dois maiores planos que a gente tem para os próximos anos. Perfeito. Diego, você é um catalisador, parabéns por isso, muito legal contar a tua história e nós ficamos aqui na expectativa de tudo isso que vem aí pela frente. Meus parabéns. Certo, muito obrigado.